Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bom? Vamos seguir com o nosso curso de mapas mentais? Vamos lá? Vamos conversar sobre campo elétrico? Topa! Preste atenção lá na nossa telinha, vai lá! Campo elétrico, tá certo? Esse é o nosso tema do mapa mental. Bom, vamos começar, obviamente, definindo campo elétrico. Tá aí, definição de campo elétrico. Por que eu escrevi modificação de um meio? Porque o campo elétrico ele surge justamente quando a gente coloca a carga elétrica em um meio, tá certo? Então, o campo elétrico está associado à modificação de um meio devido a uma presença de uma ou mais cargas elétricas. Eu coloquei na figurinha aí duas placas circulares eletrizadas, tá certo? E uma vela entre elas. Não é montagem essa figura, não existe nenhum vento soprando nessa vela. A chama dessa vela está sendo atraída, está sendo induzida ou repelida por uma dessas placas devido à presença de cargas elétricas nesse meio. Essas placas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos, existe um campo elétrico entre elas. Consequentemente, esse meio modificado mexeu na inclinação dessa chama. Então, acreditem, não há nenhum vento aí. Consequentemente, a partir de hoje, você vai entender assim, toda vez que em um meio existir um campo elétrico, é porque nesse meio existe a presença de cargas elétricas, tá certo? Sendo que nós vamos dividir o estudo do campo elétrico, começando pelo campo elétrico criado por uma carga pontual. Tá aí, ó, carga pontual. O campo elétrico criado por uma carga pontual, a gente vai dividir da seguinte forma: campos elétricos divergentes e campos elétricos convergentes. E vamos representar da seguinte forma, tá aí, ó. O campo elétrico divergente será aquele onde as setinhas que representam o mesmo estão divergindo da carga. É o campo elétrico criado por cargas positivas. E o campo elétrico convergente é aquele em que as setinhas estarão, obviamente, convergindo para a carga, que é uma carga negativa. Divergente, positiva. Convergente, negativa. Divergente, positiva. Convergente, negativa, tá certo? César, como é que eu calculo esse campo elétrico? Tá aí, ó. E, que é o símbolo, que é a letra utilizada para campo elétrico, é igual a K vezes o módulo da carga dividido por D ao quadrado. Cada um desses termos são fáceis de entender. Primeiro deles, o K é a constante eletrostática do meio. Obviamente, por quê? Porque o campo elétrico depende do meio onde ele foi criado, tá certo? Em que ele foi criado, isso é óbvio. Até porque ele vai modificar esse meio, tá certo? Então, K é uma constante eletrostática do meio. Por ser uma constante, você não precisa decorar. O que é o quê? O que é a quantidade de carga desse corpo, dessa região, tá? Desse meio, tá certo? Como estamos trabalhando com uma carga, então é a carga da partícula, é a carga individual, a carga pontual, tá certo? Dividido pela distância ao quadrado. É óbvio que o campo elétrico tem que ser inversamente proporcional à distância, é óbvio. Quanto mais distante você estiver da carga que está criando esse campo, menor é a influência que ela faz sobre você. Isso aí é óbvio, tá certo? Então esse KQ sobre D ao quadrado é a forma ou a fórmula que nós utilizamos para encontrar o campo elétrico de uma carga pontual, mas só serve para o campo elétrico de uma carga pontual. Para um conjunto de cargas, que é o próximo ramo do nosso mapinha mental, a gente tem que primeiro representar, tá certo? A representação tá aí, ó, eu coloquei dois exemplos, coloquei um campo elétrico criado por uma carga positiva e por uma carga negativa, que está à sua esquerdinha aí, tem uma carguinha de azul e uma de vermelho. Percebe que das cargas positivas estão saindo as linhas de campo, das cargas negativas estão chegando as linhas de campo, o que indica um campo divergente, na negativa o campo convergente, tá certo? E coloquei depois dois campos elétricos, duas cargas, desculpa, gerando campos elétricos do tipo divergente, porque são duas cargas elétricas positivas. Tá certo? Algumas características importantes sobre essas linhas de força, sobre essas linhas de campo, a gente vai apresentar no outro mapa mental. Por enquanto, nós só estamos tentando representar o campo elétrico em si. Tá certo? César, e como é que eu vou calcular esse campo elétrico resultante de um conjunto de cargas? O campo elétrico é uma grandeza do tipo vetorial, então você vai ter que achar uma resultante entre vetores. Se você tiver esquecido como é que encontra isso, você vai e assiste outra vez ao mapa mental sobre vetores, que aí você vai lembrar como é que se encontra a resultante dos mesmos. Mas aí você não pode esquecer que carga positiva gera campo divergente, carga negativa gera campo convergente, positiva, divergente, negativa, convergente, tá? Então eu coloquei na figurinha aqui uma carguinha positiva, gerando esse campo aqui, ó,
divergindo dela. E aqui uma carguinha negativa, gerando aqui um campo convergindo. Eu vou achar a resultante entre esses dois campos, vai dar exatamente aqui no meio. E a forma de encontrar, como eu disse anteriormente, você vai procurar em um outro mapa. Então, essa é a forma que nós encontramos o campo elétrico resultante de um conjunto de cargas. Próximo ramo, tem aí C.E.U, ou CEL, ou simplesmente campo elétrico uniforme, que é uma configuração bem específica. O que é o campo elétrico uniforme? Você tem dois conjuntos de cargas, tá, simetricamente iguais, colocados em placas paralelas entre si. Essas placas não necessariamente precisam ser retangulares, podem ser circulares, desde que elas sejam paralelas entre si e que a distribuição de cargas seja uniforme. Você tem que criar uma distribuição de cargas uniforme, constante, fazendo com que de cada uma dessas carguinhas positivas saia uma linha, tá, que vai chegar imediatamente na carga negativa que está à sua frente, tá certo? Então aí você tem uma configuração de um campo elétrico uniforme que fisicamente representa o quê? Na região compreendida entre essas duas placas, a placa positiva e a placa negativa, o campo elétrico sempre terá o mesmo valor. Você não precisa calcular, saiba que ele sempre terá o mesmo valor. Lá na frente, em outro mapa, a gente vai mostrar como se calcula o campo elétrico do tipo uniforme. Não posso falar agora porque envolve o conceito de diferença de potencial e nós não chegamos nesse mapa mental ainda. Então, todos os pontos compreendidos entre essas duas placas possuem o mesmo valor de campo elétrico. Preste atenção, percebe que as linhas de força estão saindo das cargas positivas e chegando nas cargas negativas. César, mas o campo elétrico ele serve para quê? Bom, o campo elétrico é ele que impossibilita o aparecimento da força elétrica, que é uma força de ação à distância. Você viu que uma carga positiva atrai uma carga negativa, mas atrai mesmo quando elas estão distantes uma da outra. Por que essa atração ocorre? Porque uma está dentro do campo elétrico da outra, então elas interagem, gerando essa força elétrica que pode atrair ou pode repelir. Então temos aí a força elétrica aplicada devido à ação de um campo elétrico. Além da equação da lei de Coulomb, que você viu, tá, no outro mapa mental, a gente tem também essa equação que diz que a força elétrica é igual a Q vezes E. Só vamos entender o que é cada um desses termos aí. A força elétrica que está indicada aqui é a força elétrica aplicada nessa carguinha quando ela entra no campo elétrico criado por outra carga. Então, em uma região já existe um campo elétrico, você vai colocar uma outra carga elétrica nessa região. É óbvio que ela vai sofrer a ação de uma força elétrica, tá certo? Cuidado para não confundir os termos. As letras são bem parecidas, mas cuidado para não confundir os conceitos. Então, repetindo, essa força elétrica é a força elétrica aplicada sobre uma carga quando ela encontra-se dentro do campo elétrico criado por outra carga. Eu coloquei a representação vetorial dessa força e do campo elétrico. Então, quando a carga de prova, quando a carga intrusa, quando a carga que entra no campo for uma carga positiva, a força elétrica que ela irá receber terá o mesmo sentido do campo elétrico que já existe nessa região. Está aqui. Quando a carga elétrica que for colocada nesse campo elétrico tiver sinal negativo, a força elétrica que ela vai receber terá sentido contrário ao do campo elétrico que encontra-se nessa região, tá bom? Retorna aqui comigo. O conceito de campo elétrico não é um conceito básico. Você precisa ter uma abstração um pouco maior. Conselho meu, pense em campo gravitacional. Pense na Terra como sendo uma criadora de um campo, que ela é, sendo que é de um campo gravitacional, e a influência que ela gera em todos os corpos que estão ao seu redor e sobre a sua superfície. É dessa forma que tu vai entender um pouco melhor o conceito de campo elétrico, tá certo? Assista outra vez ao nosso mapa, tá certo? Resolva os exercícios, só aí você vai partir para o próximo mapa mental. Tchau, tchau. Até a próxima. A gente se vê por aí.